Olá, uma boa noite para vocês. Que o Senhor os abençoe. Vamos aguardar um tantinho até o pessoal entrar. Eu gostaria de ler um capítulo da Bíblia que está lá em Salmos. Salmo 127 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Mas eu queria destacar bem essa parte aqui que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa é uma palavra que eu acho muito importante para que a gente sempre tenha em mente essa verdade. Porque às vezes nós somos imbuídos de que somos capazes de muitas coisas e, na verdade, grande parte do nosso sucesso, ele vem da mão de Deus. Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre justamente essa questão. Alguns princípios básicos, muito básicos, mas que a gente sempre tem que ter em mente, na verdade. Aí, Thaís, tudo bem contigo? Um beijo para você. E dentro desses princípios básicos, eu elenquei uma coisa assim muito rápida, que fala sobre a questão da promessa, sobre a paciência, o louvor, a provisão e a questão do avançar. Nós sempre temos que ter em mente as promessas que existem sobre a nossa vida. Quando nós falamos em promessa, isso é algo que precisa sempre estar guardado, não só no coração e na nossa mente, porque é muito fácil nós esquecermos e perdermos muitas vezes a direção do caminho que a gente estava, de uma certa forma, tentando alcançar. Eu vejo pelo conturbado dia que nós temos. Se nós não temos um foco durante o dia, é muito fácil da gente se perder nas inúmeras coisas que aparecem para você fazer. De repente você começa fazendo algo, o telefone toca, você distrai com aquela ligação, quando você retorna, você já assumiu uma outra coisa para fazer, e aí alguém te chama, você perde o foco dali, vai fazer outra coisa, e às vezes chega no final do dia, você poderia ter feito tanto mais e não fez porque você se perdeu no burburão de tudo que aconteceu durante o dia. E na nossa vida com Deus, às vezes não é muito diferente disso. Se nós perdermos o foco, a gente vai perdendo muito tempo, vai se distanciando, vai dando prioridade a coisas que nem têm tanta importância, e acaba tendo um resultado meio ínfimo por conta da própria distração. Mas aí vem a questão: como é que eu não me distraio? Como é que eu consigo prestar atenção? Para isso é disciplina. Não é fácil, mas também não é impossível. Eu acho que à medida do tempo que nós começamos a focar, a prestar atenção, a se esforçar, a não distrair, à medida que o tempo passa e nós vamos tendo sucesso nessa situação, as coisas elas vão se organizando para melhor. Então é importante sempre ter em mente a promessa. O Senhor tem inúmeras promessas para a minha vida e para a sua vida.
Por isso que eu quis começar falando sobre esse Salmo 127. Esse salmo é algo que talvez seja a primeira coisa que a gente tem que guardar mesmo, que quem na verdade edifica a nossa casa é o Senhor, é Ele que nos guarda. E para isso nós precisamos ter alguns comportamentos, precisamos buscar algumas vivências, algumas atitudes, precisamos eliminar certas coisas que não ajudam em nada. É como se Deus falasse para nós, né? Que a palavra final sempre vem da boca dele. Mas a palavra final, ela se estabelece, com certeza, a vontade de Deus, ela se estabelece. Mas nós não podemos perder o foco da promessa. Porque senão, às vezes, a gente perde a bênção. Perde a bênção porque se distrai, perde a bênção porque não está no lugar que deveria, perde a bênção porque, de repente, naquele momento, você poderia ter feito algo além e não fez. Então, nós precisamos entender que Deus é a chave para toda a nossa equação em termos de promessa. É Ele que nos faz a promessa, o Senhor, Ele não mente, Ele não falha. Quem falha somos nós. E quando a falha ela se estabelece, normalmente ela se estabelece porque nós perdemos o foco da promessa. E quando eu falo em promessa, eu não estou só me referindo a uma promessa gigante, mas eu estou falando sobre as inúmeras promessas que o Senhor tem para nós. Se você for ler na palavra do Senhor, existem inúmeras passagens que falam de promessas. Se você for, por exemplo, em Deuteronômio 28, você vai ver as inúmeras promessas que nós temos ali. E tem tantos outros lugares onde Deus diz que nos abençoa e conta exatamente aonde, como e por que Ele nos abençoa. Então, essas são passagens que nós precisamos ter muito guardadas dentro de nós para que a gente não se perca. Porque é tão fácil, muitas vezes, você se distrair e acabar perdendo certas promessas, porque nem todas elas são 100% incondicionais. Existem promessas do Senhor que elas estabelecem ou elas se estabelecem na nossa vida mediante a condição que Ele colocou lá da promessa. Então, quando uma promessa às vezes começa assim, se você, né? Implica numa atitude sua, uma atitude minha e que nós precisamos lembrar. Uma das situações que nessa semana eu me recordei muito foi nessa passagem de Gênesis, onde fala sobre a Torre de Babel. Torre de Babel, você conhece a história, sabe o que aconteceu ali, mas o que me destaca muito nessa situação, fora a rebeldia daqueles indivíduos que participaram da construção da torre, é a questão de que para Deus, o que Ele olha na minha vida e na sua vida é a intenção do nosso coração. E para isso não tem como amenizar, não tem como esconder. Às vezes nós conseguimos esconder dos nossos familiares ou do chefe no emprego, né, ou do colega da mesa do trabalho, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Às vezes nós conseguimos fazer uma cara de alegres e no fundo o nosso coração está triste, ou vice-versa, e a gente consegue tapear muito bem a todos. Mas ao Senhor, essa não é uma realidade verdadeira. Na verdade, nós não conseguimos enganar a Deus. Ele conhece exatamente aquilo que passa no nosso coração, Ele conhece exatamente qual é a intenção do nosso coração com as nossas atitudes em relação a qualquer coisa. Então nós precisamos compreender que quando Deus
Ele toma a dianteira na nossa vida, quando Ele toma as rédeas da nossa vida, Ele nos edifica, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele estabelece a sua vontade. E Ele, para que faça isso, nós precisamos, com certeza, ter a Ele no lugar que pertence a Ele, que é a prioridade da nossa vida. A outra questão que nós precisamos ter sempre em mente é a questão da paciência. Eu acho que essa palavra é algo que é muito difícil na vida geral de todos nós, né? Paciência é uma virtude, mas é complicado. Mas é algo que é fundamental no nosso caminhar, na nossa vida diária. Por quê? Porque nós somos provados com inúmeras situações. Nós somos provados, às vezes, por enfermidade, às vezes por lutas, às vezes por discussões, às vezes por problemas de relacionamento, às vezes por enfermidade, às vezes por pressão no trabalho, por excesso de trabalho, às vezes por falta de trabalho. Quantas são as inúmeras situações que acabam provando o nosso coração e acabam exigindo de alguma maneira que nós sejamos pacientes. Nós precisamos, com certeza, sermos pacientes para quê? Para que tenhamos sucesso naquilo que nós nos propomos a fazer. Nem sempre as situações elas se estabelecem de primeira vez, nem sempre nós temos sucesso na primeira vez. Às vezes, ou talvez em muitas delas, nós precisamos fazer e refazer, aprender com os erros e fazer novamente para poder conseguir ter um sucesso mais à frente. E para isso, exige o quê? Exige a fé, exige a paciência, exige de nós uma determinação para continuar fazendo. Eu coloquei ali o exemplo da vida de José, porque eu acho que talvez ele seja um exemplo de uma provação impressionante. Ele passou por inúmeros problemas, por difíceis situações, talvez que eu e você, se nós estivéssemos passando pelo que passou, nós diríamos que seria insuportável e impossível até, de repente, de passar por tudo aquilo. Mas, no entanto, apesar de toda a história de José, né, de todas as dificuldades e tudo, existiram algumas situações que com tudo aquilo ele aprendeu. Ele aprendeu com certeza a provisão do Senhor, ele aprendeu o quanto os planos de Deus se estabelecem e não deixam, né, ninguém no ar. Ele aprendeu a questão do tempo, né? O tempo dele para amadurecer, o tempo dele para crescer, o tempo que ele precisou para que tudo aquilo que o Senhor tinha para ele em termos de expectativa de ser humano se estabelecesse na vida dele. E cada um dos planos que o Senhor fez para a vida de José se estabeleceu. E no final, você conhece a história, ele teve um excelente sucesso. Então nós precisamos entender que nem sempre, quando vem as dificuldades, isso significa o fim da nossa história, o fim da nossa competência, o fim daquilo que nós temos para fazer. O que nós precisamos ter em mente é o caminhar, é o levantar, é o andar a cada dia, passo a passo. Muitas vezes é importante até nós tentarmos não olhar tanto no futuro lá à frente, mas olharmos no nosso hoje, no nosso agora e fazer o melhor de nós naquele momento. Porque às vezes também nós deixamos um pouco a desejar. Porque nós pensamos assim, olha, vou deixar, amanhã eu faço melhor, hoje eu faço de qualquer jeito. Não é assim. Tanto eu quanto você, nós não sabemos quanto de tempo nós temos de vida. Nós não sabemos quanto de tempo nós ainda teremos para fazer qualquer coisa. Então, eu acho que aquilo que nós temos condições de pegar e de agir e de fazer, que é o nosso hoje,
Porque se você for ver o passado, ele já passou, ele não volta. O futuro, na verdade, ele ainda não aconteceu, então ele não chegou. O que nós temos real na nossa mão é o hoje, é o aqui e é o agora. Então, como que eu vou estabelecer um futuro se eu não fizer algo nesse meu agora? E se eu não fizer algo com qualidade, com comprometimento, com amor, com vontade, né? Eu acho que isso é importante de nós termos dentro do nosso coração para estabelecer o nosso comportamento. Não permitir a desistência dos nossos planos porque talvez o nosso dia ou os nossos dias estão um pouco mais difíceis. Muito pelo contrário, arregaçar a manga mesmo, levantar e continuar fazendo, porque o hoje chega no amanhã e o amanhã ele sempre vem com o sucesso do cumprimento da palavra do Senhor na minha vida e na sua vida. Uma das coisas que eu acho que também é importante nós termos em mente é a questão do louvor. É um coração agradecido, um coração de louvor para aquilo que o Senhor faz. Porque nós temos duas opções nessa situação. Se você for olhar lá em Josué, você vai ver o povo em termos de louvor, agradecendo a Deus pela queda dos muros de Jericó. Se você for lá em Atos, você vai ver Paulo e Silas, através do louvor deles, eles conseguindo sair da cadeia. Mas você também vai ver o oposto lá em Números, de uma geração no deserto que resmungou, que murmurou e que não foi para frente. Então, é importante que nós tenhamos um coração agradecido e louvando a Deus por aquilo que Ele faz. E quando nós temos um coração de louvor na dificuldade, na provação, na situação difícil, esse louvor, ele toca o coração do Senhor e ele nos auxilia, ele nos ajuda. Deus não tem para nós essa atitude de murmuração e resmungação, essa atitude de sentar no meio da situação difícil e não sair dali, de abraçar a dor e ficar na dor pelo resto do tempo. O Senhor, ele nos permite ter as nossas emoções, sentirmos as nossas dores, mas é para sentir, levantar e continuar. Abraçar outras emoções, não somente sentar e ficar remoendo aquele luto, aquela dor que não traz nada de bom para ninguém. E muito pelo contrário, às vezes acaba prejudicando a si mesmo e prejudicando o resto da família inteira. Então nós precisamos entender. Essa semana eu ainda lembrei uma pessoa que eu atendi sobre exatamente essa questão. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para alegria, existe tempo para luto, existe tempo para trabalhar, existe tempo para descansar. Eu creio nisso. Mas às vezes, quando nós estamos passando por uma situação, por exemplo, de luto, a tendência de alguns é abraçar a dor e não sair dali nunca mais. Isso não é saudável. Isso não é algo que venha trazer algo de bom para si ou para a família. Nós precisamos compreender que mesmo no luto, mesmo na dor tão triste, nós precisamos levantar e viver, levantar e continuar a caminhar dia a dia, passo a passo. Eu não acho que seja fácil, mas é simplesmente importante, porque nós que estamos aqui vivos, nós precisamos chegar aonde o Senhor tem para nós. E isso implica em ações e comportamento nosso, não em simplesmente aguardar e esperar que o Senhor venha fazer o milagre acontecer. Então nós precisamos ter em mente também que a provisão do Senhor, Ele nos dá toda a vida, né? Se você for ver ali em Mateus, você vai encontrar que se você buscar, o Senhor vai acrescentar. Se você lançar a rede, o Senhor vai trazer a pesca, com certeza. Isso eu acho que é algo que eu sempre comento,
porque é extremamente importante a compreensão de que o nosso caminhar com Deus não é um sentar na cadeira e esperar Deus agir na nossa vida. O Senhor, Ele é um parceiro nosso, Ele caminha conosco, Ele compartilha conosco, né? É aquela situação do pai que está caminhando com a criança, de repente tem um buraco, ele segura, levanta a mão da criança e faz com que a criança pule pelo buraco e chegue no outro lado em segurança. Para a criança, às vezes, aquele pulo foi ela que deu. A gente sabe que na verdade não, foi o pai que levantou, segurou e colocou ela em segurança ali. E muitas vezes na nossa vida, com caminhada com Deus, é muito disso. Nós temos as dificuldades, nós temos esses supostos abismos para transpor, mas a mão do Senhor sempre está conosco e é ela que nos ajuda a dar esse pulo. Muitas vezes é um pulo extremamente de fé, é um pulo de acreditar na capacidade do chegar lá do outro lado, de crer na promessa que o Senhor tem e ver a promessa acontecer. Mas para que isso aconteça, é o que diz em Lucas, eu preciso lançar a rede, eu preciso ter a minha parte de ação estabelecida, eu preciso não só ter uma crença em termos de fé na possibilidade daquilo acontecer, mas eu preciso ter ações para que façam que isso aconteça. Eu sempre falo, nós fazemos no natural, o Senhor estabelece o sobrenatural sobre o nosso natural. Então as nossas ações, elas são extremamente importantes. Me preocupa muitas vezes as pessoas, aquelas que costumam simplesmente, né, ir aos domingos na igreja, sentar na cadeira, ouvir a palavra e ir embora e viver a semana de qualquer jeito. Por quê? Porque a nossa vida com o Senhor não é um culto de domingo à noite. A nossa vida com o Senhor não é um sentar e simplesmente só ouvir a palavra. A nossa vida com Deus é o ouvir a palavra e agir conforme ela nos ensina. É muito mais do que simplesmente receber. É muito mais eu dar aquilo que eu já tenho. Eu recebo a partir daquilo que eu dou. Então, não tem como, muitas vezes, eu conseguir atingir um sucesso com o Senhor sentada numa cadeira aguardando o milagre acontecer. O Senhor, Ele vai fazer o milagre acontecer quando nós fizermos a nossa parte no natural. Isso é algo que eu vi em inúmeros exemplos da Bíblia. É algo que eu vejo acontecer no dia a dia, na nossa vida, na vida da igreja. Normalmente, os milagres têm acontecido quando o povo está fazendo no natural e o Senhor faz no sobrenatural. Até hoje eu não vi um milagre acontecer simplesmente do nada, especialmente para aqueles que estão sentados aguardando a coisa rolar. Então eu acho que nós precisamos ter em mente que temos uma responsabilidade sobre nós. Nós temos uma responsabilidade de agir, de não simplesmente sermos, catatônicos, simplesmente aguardando algo, mas tomar as rédeas da nossa vida espiritual e caminhar com Deus da maneira como Ele nos ensina a fazer. Eu acho que cada um de nós temos as nossas particularidades com o Senhor. Nem todos oram exatamente da mesma forma, mas é importante que todos orem. Nem todos se vestem da mesma maneira, mas nós precisamos usar roupas, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante que cada um de nós busquemos ao Senhor, tenhamos uma intimidade com Deus, para que nós venhamos a conhecer o Senhor
na nossa intimidade, do nosso jeito, com a nossa linguagem, e assim nós conseguimos continuar caminhando e vendo todas as possibilidades de situações que a palavra dele nos instrui, nos fala, né? Teve uma situação que uma pessoa virou para mim e disse assim: olha, pastor, eu queria tanto ver essas coisas que a Bíblia fala acontecerem, né? Em termos assim, da pessoa orar e Deus responder, e de repente a pessoa está precisando de algo e aí algo acontece que supre aquela necessidade daquele momento. E o interessante é que se nós tivermos uma vida de intimidade com o Senhor, não tem como isso não acontecer na realidade na sua vida. Então a minha sugestão para você é isso: busque o Senhor. Busque, porque a palavra diz, se nós buscarmos, Ele vai trazer para nós a sua presença e acrescentará com certeza na sua vida. É a questão do perceber o quanto Ele nos acrescenta, porque na medida que nós temos capacidade também de abençoar a vida dos outros. E para isso, nós podemos perceber daí o progresso do nosso caminhar com Deus. Por quê? Porque aí nós vemos que o nosso progresso, muitas vezes, ele está atrelado à nossa maturidade, obviamente. Mas existe algo que é extremamente importante que esteja no nosso coração, que é a humildade. Quando nós temos a humildade de reconhecer as coisas diante de Deus e até mesmo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, o Senhor, Ele vem e Ele complementa, Ele nos fortalece, Ele muda o nosso interior e Ele nos torna, através do Espírito Santo, a sermos mais capazes de desempenharmos aquilo que Ele deseja que a gente faça. Você vai ver pessoas, inúmeras pessoas que não tinham tanta competência, mas no entanto desempenharam funções além da sua capacidade, porque o Espírito Santo os capacitou a fazer aquilo que precisava. Então nós precisamos compreender que não importa o tamanho da tua capacidade ou da sua incapacidade. O que importa é o tamanho do desejo do seu coração de servir ao Senhor e obedecer naquilo que Ele deseja para a sua vida. Porque quando nós permitimos a desobediência, né, ou a rebeldia, a insatisfação de se estabelecer no nosso coração, nós não conseguimos ter um progresso. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos as nossas incapacidades e nos colocamos diante do Senhor e permitimos que o Espírito dele venha e nos capacite a fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos, o progresso ele se estabelece de uma maneira real, onde não só você percebe, como inclusive outras pessoas percebem isso acontecendo na sua própria vida. Então, no final das contas, tudo vai redundar no quê? Na sua escolha. Tudo é uma questão de escolha. O que eu escolho para o meu dia? O que eu escolho como foco do meu pensar? O que eu escolho como caminho do meu dia? O que eu vou decidir? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Quando você escolhe do fundo do teu coração a seguir, a amar, a adorar o Senhor, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, você consegue então não só alegrar o coração de Deus, mas você consegue progredir na sua vida de uma forma não só sábia, mas com algo estabelecendo sucesso sobre o teu viver e sobre a tua família. Essa é uma das promessas que o Senhor tem para mim e para você. E eu queria deixar essa palavra com você hoje. Busca o Senhor,
Leia esses versículos que eu deixei aí apontado no slide. Medite nessa palavra, medite nesses princípios tão básicos do nosso caminhar com o Senhor, porque eu tenho certeza que a sua vida, a partir da sua escolha e da sua ação, você vai conseguir chegar nesse progresso que eu estou falando. Que Deus te abençoe nessa semana. Queria deixar um beijo para a Michelinha, para a Nicéia, para o José Luiz, a Elizabeth também está aí. Nossa, legal, obrigada por vocês estarem aí. Muito bom estar com vocês. A Tatiana também. E assim, uma semana de muita bênção para vocês. Fiquem espertos, né? Nós temos vivido tempos muito interessantes e desafiadores. Cuidem-se, continue se cuidando, mas não deixem o Senhor de lado na sua vida. Coloquem Ele como prioridade e que Deus te abençoe. Uma beijoca para você.